Boa tarde, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a nossa aula é de arte e nós vamos dar continuidade a um conteúdo de uma forma um pouco mais complexa, tá bom? Vou colocar aqui os slides para nós entendermos melhor a explicação, tá bom? Então vamos lá. Então hoje nós estamos na semana 13, né? Hoje a nossa aula hoje é dia 30 de abril, o dia do mês, e o nosso conteúdo de hoje nós vamos dar continuidade ao patrimônio cultural material e imaterial. Só que hoje nós vamos entender um pouquinho sobre o melhor, né, sobre o patrimônio imaterial. Vamos lembrar, patrimônio material está relacionado a prédios, a locais, a monumentos, são aqueles que eu posso tocar. E o imaterial é aquele que eu não posso tocar, está relacionado à cultura como a música, a dança, certo? Que algo que vai sendo passado de geração em geração. Então, hoje, o patrimônio material que nós vamos estudar é voltado para a música, né? Nós vamos analisar aspectos imateriais em práticas musicais. E aí, aqui nós já temos essa imagem dessa foto, é a torre de uma igreja, certo? A igreja de São João del Rei, em Minas Gerais. E o foco dessa imagem é o que tem nessa torre, que é o sino. Então, hoje nós vamos analisar, é claro, a igreja e o sino é um patrimônio material, mas nós vamos analisar os sons que esses sinos produzem, que são imateriais, é como se fossem as músicas do sino, tá certo? Então, nessa igreja de São João del Rei, em Minas Gerais, fica no Brasil, tá? Além dos toques dos sinos marcar horas do dia e o horário das missas, que é uma função que os sinos têm nas igrejas como um todo, eles também são parte de uma tradição antiga, né? Cada toque tem um significado, tem uma representação para a comunidade. E por que eu estou colocando aqui para vocês essa igreja específica, esses sinos específicos, certo? A imagem que nós estamos vendo aqui é apenas de um dos sinos que estão na torre, porque ela tem vários sinos, certo? Depois a gente vai ver em outras imagens. Então, a cidade de São João del Rei, em Minas Gerais, é uma cidade em que é muito comum, é muito característico, é muito forte essa questão dos sinos nas igrejas, certo? E aí a gente tem essa igreja como um dos exemplos, né? Porque os sinos eles têm a função de comunicar, de celebrar, de avisar algo, certo? Em todas as cidades eles acabam tendo essa função nas igrejas, tá bom? Para monumentos festivos, para momentos festivos, né, celebrações animadas e tudo, o toque do sino ele é mais animado, ele tem um ritmo mais rápido, certo? Ele tem um tipo de toque, né? E já para momentos fúnebres, de morte, alguma coisa assim, o sino ele tem um toque mais lento, mais triste, mais contemplativo. Aqui nessa imagem, né, é possível a gente ver de dentro da torre dessa igreja que eu coloquei para vocês, e aqui tem várias pessoas, né, tocando. Todas as pessoas têm a função de tocar esses sinos, e nessa imagem a gente consegue ver dois. E o que é que acontece aqui? Esse rapaz de blusa preta, que é o que está manobrando um dos sinos, esse que tem uma partezinha roxa, meio azulada, ele faz o giro completo, certo? Então, não é um sino só que toca, ele para tocar, ele faz um movimento circular, ele dá uma volta inteira, certo? De onde ele está preso. Então, é um sino um pouco diferenciado. Os outros também fazem esse mesmo movimento, certo? E para que esses sinos, eles são bem pesados, né? E para que eles não caiam e não machuquem ninguém, certo? Eles passam por manutenção, né? Periódicas, entendeu? Lubrificação de cordas e tudo, para que eles funcionem bem e principalmente para que não mude o som
dele. Por quê? Porque algumas pessoas são especialistas só em ouvir e identificar o som. As pessoas mais velhas, os nossos avós, quando eles escutam o sino de uma igreja tocando, eles dizem morreu alguém, porque pelo som, pelo toque que aquele sino está fazendo, eles sabem que é o toque de uma pessoa que morreu, de algum sepultamento, alguma coisa do tipo, entendem? Continuando, as pessoas que tocam sinos, né, são funcionários, entendeu? É a função deles, é o emprego deles. Então, essas pessoas que fazem esse toque do sino são chamadas de sineiros, certo? Eles cuidam, eles limpam, né, fazem essa parte de manutenção. Tem outras pessoas que consertam também, mas os que tocam, os que são responsáveis pelo toque, é como se eles tivessem já a musiquinha gravada na cabeça deles. Então, os que fazem esse toque da música, do sino, que tocam o sino, eles são chamados de sineiros. E eles não fazem de qualquer jeito, certo? Eles estudam para isso, eles pesquisam, eles trocam experiências entre um sineiro e outro, certo? E cada som tem um significado, cada sino tem um significado. Inclusive, nessa cidade aqui, olha a curiosidade, tem batalhas de sinos para ver quem toca primeiro, quem toca igual, quem consegue repetir. Isso vai ser bem interessante. Não é só nas religiões cristãs, né, nas igrejas católicas, que existe essa cultura do sino, certo? A utilização do sino como um comunicado, como um instrumento musical, ela é antiga. E os budistas, né, os seguidores de Buda, eles também utilizam os sinos, né, nos momentos de oração, certo? Só que o sino deles é diferente, parece uma tigela de cabeça para baixo, como vocês podem ver aí na imagem. Essa tigela, ela não tem aquele instrumento no meio que a gente chama de badalo, que é o que faz, o que bate entre o sino, né, de um lado para outro, e produz o som. Eles tocam de uma forma diferente, né? Eles usam como se fosse um bastonete, dá para vocês verem aí do lado, né, preso por cordas, e aí eles tocam do lado de fora do sino. E aí ele já produz um som diferente, certo? Ele é utilizado em orações. Tem alguns filmes que japoneses ou orientais, né? Que eles utilizam em restaurantes, por exemplo, ou na entrada de casas, de templos, de espaços. Quando chega uma pessoa importante, eles tocam, né? Eles têm um baixonete, como se fosse um machado, né? Alguma coisa assim, e eles tocam em instrumentos que produzem sons parecidos com os sinos, né, para avisar que chegou alguém, quem chegou, cada toque daquele tem um significado, certo? Só para vocês terem uma ideia, quando eu era criança, eu estudava numa escola, grupo escolar, né, de uma comunidade pequena, não tinha essa sineta que a gente tem na escola hoje, né, parece a sineta da polícia, né? Quando tocava para entrar para a sala ou durante o intervalo, certo? Não tinha. Era uma pessoa que tinha um sino bem pequenininho, certo? E ela saía balançando esse sino em várias dependências da escola. Então, aquele sino dizia o horário de entrar na sala, começar a aula, o intervalo, quando terminar, a hora de sair, era aquele sino que era utilizado para tocar. Por isso que ainda hoje a gente usa a expressão tocou a sineta ou tocou o sino, certo? Porque tinha essa função, né? Depois ela foi informatizada, né? Elétrica, né? Se transformou em uma sineta elétrica, mas antes, em algumas escolas que até hoje elas guardam, né, como um objeto, né, de decoração, esses sinos, que eram pequenos, que eram utilizados para comunicar esses horários, né? Justamente a mesma função que tem o sino lá na torre da igreja, certo? Outras religiões que também utilizam o sino são as religiões afro-brasileiras, né? Eles já usam o sino de mão, não é um sino tão grande, né? É um sino pequeno. Geralmente eles têm de duas, como se fossem cornetinhas, né? Sinetas até 7. No caso, essa que a gente está vendo aqui na imagem tem 3, cada uma tem um badalozinho pequeno e cada toque tem um significado, certo? Então, aqui, esse sino, ele é chamado de ajá, eu acho que é essa a pronúncia, né? Ele tem uma função, é usado em cultos religiosos das religiões africanas, né? Ou afro-brasileiras. Eles também têm um significado, certo? E tem aqueles sinos pequenos, né? Que são tocados em missas, enfim, tem. No final, eu vou colocar outros sinos que também a gente tem conhecimento.
tá? Vejam só aqui, ó. Olhem só a infinidade de modelos, de tamanhos, de materiais que são usados para os sinos, certo? São vários. Aqui tem, ó, a parte de cima, a sineta pequena de latão, que é um sino pequeno usado em determinado material. Tem o sino de bronze, certo? Esse aqui ele tem 34 centímetros, ó, então ele é pequeno, mas ele pesa 26 quilos, então ele é bem pesado. Olha esse sino de 12 centímetros, que era muito usado antigamente nas portas das casas. É tanto que ele tem uma veneziana, uma mão francesa, que ficava presa na parede das casas, né? E quando alguém chegava, tocava. Tem algumas casas nos Estados Unidos, em vários outros países, que eles ainda, ao invés de ter uma campainha, né, para você só tocar, eles ainda utilizam esses sinos. Inclusive, tem séries que a gente vê o pessoal ainda utilizando esses sinos. E esse sino de bronze que vocês estão vendo é muito parecido com esse que eu falei para vocês, que tinha na escola quando eu estudava, né? Só que aqui ele é maior, ele tem 32 centímetros. Né? Esse da escola que eu estudava, ele era um pouquinho menor e era mais leve, ele não pesava 22 quilos. Aqui tem um sino sineta, né? Que parece aquele desentupidor de pia. Tem um sino um pouquinho menor, que é para recepção. Tem o sino campainha de mesa, tem alguns restaurantes, em novelas, em filmes, a gente vê muito. E em lanchonetes, em restaurantes, esses sinos costumam ser colocados em cima do balcão, e aí quando você chega, você toca. Ou então em restaurantes, ele é colocado em cima da mesa, e quando você precisa chamar o garçom, você só toca, certo? Na parte de baixo aqui tem o primeiro sino, ele é utilizado em alguns momentos das celebrações religiosas, né, em missas, certo? Tem vários outros modelos aqui, e esse último que é o sininho do YouTube, que é um dos que a gente mais conhece. Então, percebe que o sino, de muito tempo atrás até hoje, ele está presente. E qual é a função do sino do YouTube, né? É justamente quando você seleciona ele em um vídeo, em um canal, alguma coisa assim, ele vai te avisar, ele vai te comunicar algo. O quê? Ele vai te comunicar que naquele canal foi postado um novo vídeo, alguma coisa assim. Então, o sino ele tem a função de comunicação, certo? Seja de que forma for, ele vai ter essa função de comunicação. E aí, aqui para fechar o nosso conteúdo de hoje, né? A presença de sinos mediante a relação com o imaterial não é exclusiva das religiões cristãs. É justamente isso que eu falei para vocês. A função do sino é comunicar, é avisar algo. Então, ele não está só nas igrejas, nas torres das igrejas, ele está em muitos outros lugares, tá? Para concluir a nossa aula de hoje, vocês vão assistir esse vídeo, Voz dos Sinos, certo? É um pequeno documentário de 8 minutos, quase 9 minutos, que ele foi gravado na Igreja de São João del Rei, né, em Minas Gerais, certo? Então, vocês vão assistir esse documentário e entender melhor um pouco do que eu expliquei. Aqui está a imagem da torre da igreja, né? Com um dos sinos que eu mostrei para vocês. Vocês vão ver como é belíssimo o toque, como é interessante. Alguns especialistas vão falar sobre o toque dos sinos, certo? Então, vocês vão assistir esse documentário. Se tiver alguma dúvida, vocês podem colocar no vídeo, certo? Ou me mandar. Eu vou ver se eu consigo postar esse vídeo no YouTube, no canal do YouTube. Eu vou colocar o link desse vídeo, Voz dos Sinos, aqui abaixo na descrição, para vocês assistirem, certo? E aí, quando a gente assistir esse vídeo, nós vamos fazer a nossa atividade de hoje, certo? Então, essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham entendido, certo? Para vocês verem como é interessante, né, a gente aprender sobre os sinos, que é uma cultura muito interessante, que eles têm um significado. E aí, quando vocês escutarem o sino tocando em algum lugar, vocês já vão lembrar, que significado será que tem? Né? Então, essa foi a nossa aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham compreendido e até mais, pessoal.